Olá, pessoal. Sou o professor de matemática Danielton Dias e vamos começar a nossa aula de matemática. Hoje, o nono ano, vamos focar muito na porcentagem. Sabemos que o nono ano tem atividades relacionadas a revisões de habilidades que a gente estudou tanto no sexto, sétimo, oitavo e nono. Então, vamos estudar porcentagem e vamos acrescentar alguma outra, se for possível, revise outros conteúdos, porque porcentagem é algo que você consegue responder de bem mais simples. Por quê? Porque porcentagem, pessoal, nada mais é que, vamos explicar para entender melhor, vamos começar a nossa aula, né? Bom, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Porcentagem, pessoal, nada mais é que uma razão. Essa razão, pessoal, é representada da seguinte maneira: 12%. Esse sinal aqui todos sabemos que é a porcentagem, e essa porcentagem é o seguinte, que queremos dizer que é como se fosse 12 dividido por quanto? Por 100, 100%, por 100, ou seja, o nome já diz tudo. Você pode representar a porcentagem tanto na forma de fração, como também na forma de decimal, que se você dividir 12 por 100, vai ficar 0,12. Ou seja, temos esses três tipos de porcentagem. Ah, professor, agora ficou complicado. Como é que eu faço? Você vai utilizar para calcular a porcentagem ou dessa maneira ou dessa maneira. Mas isso aí, pessoal, você vai multiplicar, por exemplo, o todo por isso, se você quiser achar 12%. Eu quero achar 12% de 200, né? Quanto é 12% de 200? O que é que eu vou fazer? Vou pegar 200 e vou multiplicar ou pela forma de fração, que é 12 sobre 100, e vou encontrar o valor da porcentagem, ou vou pegar e vou multiplicar 200 pela forma de decimal, que vai dar o mesmo valor. Tanto assim como assim também vai dar o mesmo valor, não tem problema nenhum. Porém, além disso, a gente não vai estudar a porcentagem em si apenas para calcular, mas sim para interpretar um contexto geral. Por exemplo, aqui, a porcentagem, sim, ela está muito ligada à parte da educação financeira. Por isso que é interessante a gente entender um pouco porcentagem. Por quê? Porque vamos dar esse exemplo aqui que está acontecendo aqui. O valor deste boleto é R$ 185. Como atrasei o pagamento, terei um acréscimo de 4%. Quanto vou pagar o todo? Ou seja, é interessante pagar as contas em dias para que não ocorra esse descontrole. E esse daqui é um exemplo que cai em porcentagem. Por exemplo, se ela vai pagar 4% de juros, significa dizer que ela tem que saber quanto é 4% de 185 e depois saber o quanto vai aumentar. Ou seja, 4% é o quê? É o acréscimo, pessoal. Então, 4% ele pode ser representado, pessoal. Ele pode ser representado. Vou fazer o seguinte: para que nossa aula fique mais organizada, vou subir esse texto e vou fazer aqui embaixo. Veja só, aqui já está respondido. Veja só, 4% é nada mais que 4 sobre 100, pessoal, que pode ser representado também na forma decimal, 0,04. Para calcular quanto será o acréscimo, isso aqui eu estou calculando o acréscimo, pessoal. Eu vou multiplicar ou na forma decimal, como aqui está multiplicado na forma decimal, que vai dar 7,40, seria em dinheiro, né? Essa parte. O que seria esse 7,40? Seria apenas o acréscimo que ele vai pagar a mais. Ou seja, ele vai pagar, além dos 185, um valor de 7,40, que seria a soma ia dar 192,40. Ou seja, um boleto que era 185, atrasando 192,40. Um detalhe, aqui a gente está fazendo uma pequena porcentagem e um boleto atrasado, ele tem
com juros diários, né, pessoal? Tem que entender isso, que cada dia vai aumentando mais ainda, né? É bom enfatizar isso para que todos nós para que tenhamos uma responsabilidade em nossas contas para assim a gente não se endividar logo cedo. Vocês que estão começando, né, a entrar no ensino médio, daqui a pouco entra numa faculdade, começa a trabalhar e logo em seguida vai vir contas e vocês têm que ter essa organização que vocês vão longe. Bom, um exemplo também que pode ocorrer na porcentagem é o seguinte: você comparar preços, pessoal. Existem duas opções. Por exemplo, aqui a papelaria vende a bolsa por R$ 60 e em outra loja a bolsa vende por 75. Importante a gente enfatizar o seguinte: na educação financeira é importante a pesquisa. Sempre pesquisa preço, sempre corra atrás de saber valores em diferentes locais para assim vocês comprarem algo que seja mais em conta, pessoal. Veja só, observe. Papelaria Jardim é R$ 60 a bolsa. E na papelaria Lojas das Bolsas é 75. O que acontece? Observe que existe uma diferença de R$ 15 entre as lojas. 75 menos 60 dá R$ 15. Se observar, existem duas situações que vocês podem analisar. Por exemplo, considerando como referência o preço da papelaria Jardim, qual seria a papelaria Jardim? 60. Ou seja, o todo, né, 60, e a parte que eu quero representar, o 15. 15 sobre 60 vai gerar 0,25. Que, como a gente lá lembrou, que a parte decimal pode representar uma porcentagem, então aqui corresponde a 25%. Ou seja, na narrativa a gente podemos dizer o seguinte, que a mochila aqui é 20% maior em relação à do Jardim, ou seja, loja das bolsas, ela tem um preço 25% maior do que a papelaria Jardim. Mas você pode comparar ao contrário, pessoal. Você pode dizer o seguinte, que se você analisar o todo nessa loja aqui, é 75, você vai comparar essa daqui com essa. 75 e ela é menos, é R$ 15 a mais. Se você colocar, você vai encontrar um valor de 20%. E esse valor de 20%, pessoal, é dizendo o seguinte, que na loja Papelaria Jardim é 20% menor em relação a lojas da Bolsas. O que você compreende nessas duas maneiras? Que nessa daqui usa como referência a papelaria Jardim, por isso que deu 25%, né? Ele usou como referência esse número aqui, E a papelaria, e essa outra aqui usou a lojas da Bolsas como referência, né? E acabou dizendo que é 20% menor. Bom, pessoal, em geral é isso. O que é que eu vou fazer? A situação que a gente pode ocasionar também é a seguinte: um produto, pessoal, um produto à vista tem um desconto de 5%. 5% de desconto. Assim, o preço final será R$ 81,70. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? 100% é o todo, é o preço total de um produto, 100%. Ele aqui quer saber qual é o preço total desse produto, né? Então vamos ver como é que funciona. É o seguinte: se eu tenho um produto, ele vai ter um desconto. Então o que vai acontecer? O desconto será de 100% ou será de 5%. Então eu vou pegar o 100% e vou subtrair por 5%. Vai dar o quê? Vou pagar apenas 95% do valor da bolsa. Qual seria esses 95%? R$ 81,70. Então, podemos dizer que não sabemos quanto é a bolsa, né? Vamos chamar de IP. Ele está diretamente ligado a 100%, porque o valor total que eu iria pagar. Mas como foi à vista, eu vou pagar apenas 95% do valor da bolsa. E esse 95% é quanto? 81,70. Observe que aqui, pessoal, aconteceu o seguinte, aqui construiu uma relação de grandezas de proporção diretamente proporcional, grandezas diretamente proporcional. P sobre 81,70
é igual a 100 sobre 95. Você faz meio pelos extremos. 95P será igual a 8.170. P vai ser igual a 8.170 dividido por 95. Então, vai ser igual a R$ 86. Quer dizer o seguinte, que o preço da bolsa é R$ 86. Só que, como eu tive um desconto de 5%, eu vou pagar apenas R$ 81,70. Eu fiz o inverso. Sempre a gente encontra, na matemática que a gente trabalha, a gente sempre tem os 5%, né? Quanto é 5% de 86? Agora, encontre e subtraia para encontrar o valor. Sempre fazer isso. Mas agora é ao contrário. Eu apenas fiz uma maneira que eu tenho aqui o resultado do desconto. Quanto vai ficar o valor total com o desconto, né? Eu tenho quanto que eu vou pagar em porcentagem. Por quê? Porque eu vou pagar 5% a menos. Pagar 95%. E eu sei que 100% é como se fosse o todo. Total. Pronto, pessoal. Eu acho que agora com essas dicas vocês vão conseguir fazer com a atividade de maneira bem mais simples. Podemos observar que é muito simples de fazer. Outros, já tendo o conceito de porcentagem, conseguimos responder a atividade. Qualquer dúvida, procurar o professor de plantão e até o próximo vídeo.